Prosseguindo com as propriedades relativas ao triângulo de Pascal, vamos ver agora o segundo teorema clássico, que é chamado Teorema das Linhas, que estabelece que a soma de todas as combinações da forma combinação de NP é igual a 2 elevado a n. Então, o nome Teorema das Linhas é bastante claro, né? Porque ao somar todas as combinações da forma combinação de NP, por exemplo, todas as combinações da forma combinação de 4P, nós estamos somando todos os elementos de uma linha do triângulo de Pascal. E o resultado é que essa soma é igual a 2 elevado a n, 2 elevado a quarta. De fato, neste caso, somando os elementos dessa linha, nós temos 1 mais 4 mais 6 mais 4 mais 1, e essa soma é igual a 16, como diz o teorema. Então, da mesma forma como na relação de Stiefel, nós podemos dar uma demonstração analítica para esse fato. Por exemplo, por indução. Então, esse é um exercício que vocês vão fazer mais tarde, mas como em toda a prova por indução, o crucial é fazer a passagem de n para n mais 1. E nesse caso, nós podemos fazer essa passagem multiplicando os dois lados da expressão para n por 2. Então, do lado direito vai aparecer o 2 elevado a n mais 1, e do lado esquerdo, ao multiplicar por 2, nós podemos interpretar que vamos ter uma soma desse tipo. Combinação de n0 a 0, mais combinação de n0 a 0, mais combinação de n1 a 1, mais combinação de n1 a 1, mais combinação de n2 a 2, mais combinação de n2 a 2, etc. E aí, nós podemos explorar a relação de Stiefel para agrupar esses termos 2 a 2. Então, esses dois termos aqui, por exemplo, se transformam em combinação de n mais 1, 1 a 1. Esses dois termos aqui se transformam em combinação de n mais 1, 2 a 2. É fácil, então, completar a demonstração por indução. Mas, como na relação de Stiefel, o melhor argumento, ou pelo menos o argumento mais interessante, porque se alinha aí com os conteúdos de combinatória, é interpretar esse resultado sob o ponto de vista de a mesma contagem feita de dois modos diferentes. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer é contar de dois modos diferentes os subconjuntos do conjunto 1, 2 até n. Ou fazer essa contagem de maneira direta, tá? Ou fazendo essa contagem contando separadamente subconjuntos de cada cardinalidade. Então, vejamos. A forma mais prática de contar um subconjunto, quando são subconjuntos de 1, 2, n, é observar o seguinte: para formar um subconjunto de 1, 2, n, eu tenho que decidir se cada elemento desse conjunto entra ou não no subconjunto. Portanto, para cada um dos elementos de 1, 2, n, tá, eu tenho duas possibilidades para o 1, duas possibilidades para o 2, duas possibilidades para o n. Portanto, 2 elevado a n, que é a expressão aqui do lado direito, corresponde a fazer essa contagem de maneira direta, global. Mas eu posso fazer essa contagem de acordo com os subconjuntos de cada cardinalidade. Então, por exemplo, contar quantos são os subconjuntos de cardinalidade 0, apenas vazio. Contar depois quantos são os subconjuntos de cardinalidade 1. Então, aí vão entrar o 1, o 2, etc. Depois contar quantos são os de cardinalidade 2. Vai entrar o 1, 2, etc. Ora, cada uma dessas contagens corresponde a resolver um problema de combinações. Combinação de n0 a 0 é o número de modos de formar um subconjunto de cardinalidade 0. Combinação de n1 a 1 de cardinalidade 1 e assim por diante. Logo, ao somar
todas essas quantidades até a combinação de N a N, eu estou novamente contando quais são esses subconjuntos. Logo, essas duas contagens devem coincidir, daí decorre o teorema das linhas. A última propriedade notável que eu gostaria de destacar é a propriedade das combinações complementares. Combinação de NP a P igual a combinação de N menos P. Mais uma vez, a demonstração algébrica é bastante simples. Nesse caso é super simples, porque quando nós exprimimos essas combinações por fatoriais, as expressões que a gente obtém são N fatorial dividido por P fatorial N menos P fatorial e N fatorial N menos P fatorial vezes P fatorial. É claro que essas expressões são equivalentes. Em termos do triângulo de Pascal, ela fornece uma propriedade de simetria que fica mais interessante quando nós utilizamos a forma simétrica do triângulo de Pascal. Então, o que essa propriedade diz, tá, é que a altura aqui do triângulo isósceles funciona como uma linha de simetria, ou seja, elementos que estejam colocados em situação simétrica em relação a essa reta vertical são iguais. Então, por exemplo, este elemento e este elemento aqui são iguais. Além da argumentação algébrica, é fácil a gente argumentar combinatorialmente, tá? Baseado nessa ideia aqui. Ó. Toda vez que você escolhe um subconjunto com P elementos, tá? Você automaticamente está fazendo uma outra escolha, que é a escolha dos elementos que não entraram nesse subconjunto. Então, escolher um subconjunto é equivalente a escolher o seu complementar, que tem N menos P elementos. Então, como essas escolhas ocorrem sempre aos pares, o número de modos de escolher um subconjunto com P elementos é exatamente igual ao número de modos de escolher um subconjunto com N menos P elementos. Tá? E isso fornece a propriedade das combinações complementares. Eu só gostaria de terminar essa parte, aproveitando que nós temos aqui na tela a representação simétrica do triângulo de Pascal, para fazer referência aos teoremas anteriores nessa representação. Então, o teorema das linhas, obviamente, não sofre modificação. Né? O teorema das linhas continua exatamente a mesma coisa. Então, quando você soma os elementos de uma determinada linha, a soma desses elementos é 2 elevado ao número da linha, essa aqui é a linha 2, vai ser 2 ao quadrado, que é igual a 4. E a relação de Stiefel, então, nessa representação, quando eu somo dois elementos consecutivos de uma linha, por exemplo, combinação de 3, 1 a 1, combinação de 3, 2 a 2, eu vou obter a combinação de 4, 2 a 2, e esse elemento é exatamente aquele que fica exatamente na posição central em relação a esses dois, que é logo abaixo dos dois, tá, na linha de simetria entre esses elementos. Então, uma vez mais, eu posso construir recursivamente o triângulo de Pascal nessa representação sem dificuldade. Então, por exemplo, aqui o próximo elemento, a próxima linha começa com 1, termina com 1, e todos os demais elementos são a soma dos elementos situados imediatamente acima de cada posição. Então, aqui, por exemplo, eu vou ter 1 mais 4, dando 5. Aqui eu tenho 4 mais 6, dando 10. Aqui eu tenho 6 mais 4, dando 10. Aqui eu tenho 4 mais 1, dando 5. Então, a relação de Stiefel é igualmente simples de ser interpretada nessa representação.